E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu ainda estou aqui e é por isso mesmo que hoje, mais uma vez, precisamos viajar ao passado para tentar compreender melhor o presente e quem sabe nos prepararmos melhor para o futuro. Parte 4 do nosso dossiê histórico. Na primeira, falamos muito sobre o agente da CIA, o que aconteceu nos anos 60 e se tem similaridades com 2022. No segundo, falamos muito aí sobre o contexto da época e algumas motivações que, no mínimo, deixam as pessoas de orelha em pé. No terceiro, ontem, falamos muito aí sobre a turma dos Rockefeller no Brasil e interferência de outros países, os diversos países que documentalmente conseguimos mostrar que atuaram no Brasil nos anos 60. E hoje, ainda tem coisa para falar e talvez tivesse material para um quinto, sexto, sétimo vídeo. Vamos falar de um grupo que até então passou meio batido. A gente falou muito do IBAD, mas não falamos do IPS. Vamos também falar um pouco sobre a imprensa em mais de um momento. A gente começa falando dela. Temos ali o grande Júlio de Mesquita Filho, o Frias. Vamos aí, né? Estadão, Folha, Jornal de São Paulo, Golberizão aí no meio. Vamos analisar um documento desclassificado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde eles relatam algumas coisas que aconteceram no Brasil. Depois eu vou voltar a falar do senhor Haslocker, nos debruçar sobre alguns documentos oficiais, né, da CPI do IBAD. E no final a gente fecha falando muito aí da imprensa e talvez da manipulação da imprensa em parceria com forças internacionais. E vamos lá, gente. Como sempre, a entrevista do Lincoln Gordon serve sendo aí uma boa bússola para a gente poder começar e nos situar. Já vimos aí vários recortes ao longo dos 3 últimos vídeos. Ela fala de muita coisa. E aí, hoje, a gente tem que falar de algo diferente, né? Quando você pega lá a entrevista, para dar uma olhada, em determinado momento, o Lincoln Gordon faz alguns relatos do que ele vivia quando ele estava aqui no Brasil, o que ele presenciava. E tá ali. As coisas iam bem no início, Goulart veio a Washington em abril de 1962, teve uma série de conversas cordiais com Kennedy, chegando a iniciar seu desejo de acabar com os problemas existentes com as empresas estrangeiras de serviço público mediante compra voluntária a preço negociado, como, por exemplo, a Anforp. Naquela fase inicial, em diversas ocasiões, fui procurado por militares e civis que me diziam que Goulart, totalmente indigno de confiança, um comunista disfarçado, escondido atrás de um ministério e políticas moderadas, que foram um erro deixá-lo voltar ao país e que a solução, então, era botá-lo para fora. Alguns queriam apenas nossa compreensão e simpatia, outros queriam nossa ajuda ativa para um golpe. Isso daqui foi antes de 1964. A turma sequer queria deixar o Jango, né, assumir como presidente, mesmo que fosse um regime parlamentarista. Pois bem, quem possivelmente procurou Lincoln Gordon, a gente tem que perguntar para ele. Mas algumas pessoas que defenderam, trabalharam ativamente para dar um golpe de Estado e assumem isso publicamente, algumas a gente consegue encontrar de forma bem fácil. Como, por exemplo, 10 anos atrás, o Estadão completava 140 anos. O Estado apoia golpe de 64, mas rompe com o regime meses depois. Beleza. O Estadão apoiou o golpe de 64 para derrubar o Jango, mas rompeu definitivamente após o AI-2, que cancelou as eleições previstas para 65. O Estadão apoiaria desde que o poder devolvesse. Pode ter golpe, eu apoio o golpe, eu só não apoio que vocês permaneçam no poder. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Júlio de Mesquita Filho começou a conspirar com outros líderes civis e um grupo de militares com patentes de coronel para baixo. Viu que o Gordon falou que foi procurado até por militares. O jornalista participava dos encontros clandestinos, muitas vezes em sua casa em São Paulo ou sua fazenda em Louveira, quando as Forças Armadas ainda não pareciam dispostas a intervir no quadro político. Então, o Julião, até a casa, ele servia para as reuniões do golpe. Imagine se isso ocorresse agora, em 2022, 2023, reuniões assim, né, para realmente dar um golpe de Estado. Pois bem, vamos dar uma pausa que a gente já volta no Júlio. Como foi a tomada de decisão de apoiar os adversários do Jango? Vamos ver, né? Aí o Lincoln Gordon tenta se livrar da culpa. Quando chegou a crise de 64,
Tínhamos simpatia pelo lado antigo lá e não esperávamos que o regime do grupo, que apoiamos na época, iria se transformar num regime militar autoritário por um longo período. O plano era os militares ficarem no poder só um pouquinho e devolver o poder para a turma dos Rockefeller. Basicamente isso, toda aquela nata, que inclusive fez parte do governo, né, militar aí durante seus 21 anos. Tanto por razões internas quanto externas, achávamos que o grupo era moderado e democrático, e muito mais pró-americano em suas relações externas do que seria o grupo em que Goulart se apoiaria para dar seu golpe, né? Pessoal muito democrático, muito democrático, muito. Vamos voltar para o Estadão? O jornal. Júlio de Mesquita. A guerra atômica se a esquerda tomar o poder no Brasil. E ele não estava falando isso meio que da boca para fora, não. Ele falou, olha, um jornalista brasileiro afirmou hoje, e ele afirmou isso em Miami, em Miami. E se uma ditadura esquerdista assumir o poder em seu país, haverá um conflito atômico com os Estados Unidos e a Rússia, pois a primeira destas potências jamais poderia aceitar que o ocorrido em Cuba se produza no Brasil. Eu não confio nesse o jornal. Deve ser fake news. Tá bom. Então vamos ver a matéria do Globo, da época. Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam Tacuba no Brasil. Aí dali, né? Acrescentou que os Estados Unidos devem advertir claramente a Rússia, aos elementos comunistas e a qualquer governo com tendência esquerdista que não permitirão outro regime comunista nas Américas. E para isso estão prontos para lutar até mesmo usando bombas, se necessário. Muito democrático, né, o seu Júlio de Mesquita, filho? Nossa Senhora, como ele era moderado. Gente moderadíssima e democrática. Vamos desaparecer com o Brasil, né? Desaparecer, tirar do mapa. Muito democrático, muito democrático. Eu não vou fazer juízo de valor mais uma vez, se foi bom, se foi ruim, se era para ter o golpe, se não era para ter golpe, se era para ter jango, se não era para ter jango. Você faz o seu julgamento. Agora, temos que também... Agora o juízo de valor do Júlio de Mesquita é assim, infalível, né? É indiscutível. Ele era um grande democrata, extremamente democrático. Foram essas pessoas que pautaram a decisão do Lincoln Gordon. O jornal Brasil Urgente, na edição semanal, de 24 a 30 de novembro de 63, publicou uma das matérias mais interessantes sobre essa preparação, né, para um golpe de Estado. E eu digo isso porque essa matéria já apareceu em outro dossiê, e a precisão que essa matéria aqui descrevia o que iria acontecer, ela é, assim, indescritível. Vocês vão ver. Senhor Júlio de Mesquita Filho, diretor do Estado de São Paulo, falando à suspeitíssima Sociedade Interamericana de Imprensa, dirigida pelo integrante internacional James Daou, assim, né, controlado de Washington, anunciou um iminente golpe de Estado no Brasil. Aí tá ali, né? Ele pediu aos Estados Unidos suspendessem qualquer ajuda ao Brasil enquanto estivéssemos sob o regime democrático e o governo constitucional do seu João Goulart. Um brasileiro que vai para os Estados Unidos pedir sanções, fomentar um golpe e que se tiver que explodir o Brasil, explode o Brasil. Muito democrático, muito moderado, muito até me surpreende que o jornal Estado de São Paulo segue aí pautando debate público como se nada tivesse acontecendo. Disse o senhor Júlio de Mesquita Filho que o governo do Jango será derrubado em breve. Ele estava certo? 4 meses depois? Que a deposição do presidente poderá ser violenta, tal como ocorreu com Getúlio em 45, por meio de um movimento revolucionário. Adiantou que a situação nacional é de tal forma grave que ele, em realidade, não devia ter abandonado o Brasil nestes momentos. Deposto o presidente, os brasileiros estarão na situação em que até as liberdades mais comuns poderão perder. Porque o país não poderá sair dessa situação e passar imediatamente a uma etapa constitucional. Ele sabia, não, tem que dar um golpezinho aqui, meter uma ditadurazinha por um período. É necessário, né? No lugar do presidente derrubado, será colocado um governo forte, mas isso não será eterno, porque a ditadura não é compatível com a vontade do povo brasileiro. É por isso que ele desembarcou junto da Globo com a AI-2. Porque o plano era, devolve o poder pra gente depois de um ano? Devolve o poder? Não devolveram. Contudo, quando o governo cair, duvido que haja um governo democrático em seu lugar, né? Mas não vai ser democrático. Mas depois vai ter. Rapidinho. Aguenta só um tiquinho. O seu Júlio de Mesquita Filho era tão golpista, tão narcisista, que no jornal Estado de São Paulo, o jornal dele mesmo, no dia 12 de abril de 1964, ou seja, 12 dias após a Revolução, na página 144 do Jornal da Tarde, ele conta, ele assume o que ele fez. Ele achava que ele estava fazendo algo grandioso.
Há mais ou menos 2 anos, Júlio de Mesquita Filho, instado por altas patentes das Forças Armadas a dar sua opinião sobre o que se deveria fazer caso fosse vitoriosa a conspiração, enviou-lhes, em resposta, a seguinte carta: São Paulo, 20 de janeiro de 1962. Por mais de 2 anos, Júlio de Mesquita Filho conspirava contra o Brasil. E o Estadão está aí até hoje, pagando de bam. Tem até um fato curioso. Agora, nos 60 anos de 1964, foi o que teve esse ano. Teve alguma coisa que agora em 2000, foi 60 anos, agora em 2024. O Estadão começou a fazer uma série da luta, da democracia. E aí o jornalista do Estadão, se ele que estiver ouvindo, chamado Marcelo Godoy, ele paga aí de brabo, defensor da democracia, da liberdade. Quando eu fui lá na rede social e expus o papel golpista do Júlio de Mesquita Filho, o senhor Marcelo Godoy escreveu uma longa matéria para justificar e dar razão que o Júlio de Mesquita Filho tinha o direito de ser um golpista, porque eram as condições da época. Grande trabalho, viu, Marcelo Godoy? Aí eu quero dar só um bizu e uma coisinha rápida nessa nota. O Júlio de Mesquita Filho conspirava sobre tudo, sobre diversas coisas. Te recomendo ler essa matéria inteira na íntegra, onde ele confessa o que ele pregava. Quando você vai ver, até o legislativo, ele já tinha assim, uma visão do que tinha que ser feito. Assim também, em relação ao legislativo, fechá-lo, ex-abrupto, não deixaria de criar grandes apreensões à coletividade. Melhor seria, no meu parecer, a decretação de estado de sítio, logo em seguida, a decisão mediante a qual entraria em vigor com as alterações sugeridas à Constituição. Rapaz, veja só, né? Hashtag sem anistia. Hashtag sem anistia. O Estadão devia pagar por isso, né? No dia de hoje. Tu já pensou? Rapaz, estado de sítio. E só um pouco mais tarde, quando se tornasse um fato a confiança da opinião pública nos propósitos e nos atos do governo revolucionário, no trataria na dissolução das câmaras. Estabelecidas essas preliminares, estaria o Estado-Maior revolucionário com condições de estudar o problema da escolha dos homens que devem ocupar as diferentes pastas ministeriais. O Júlio de Mesquita, 2 anos antes, já estava pensando até nos ministros que iriam ocupar espaços. Aí eu só quero mostrar 2, que já são conhecidos aqui, acho que desde o primeiro episódio. Um deles, Lucas Lopes, amigo do Bob, lá da Consultec. E o Bob? O Bob tá aqui também, ó. Um Roberto Campos, um Prado, acho que é Prado Kelly, no Itamaraty, etc. Esses são os moderados aí que o Lincoln Gordon falou que estavam procurando ele. Mas acho que não deve ser o Júlio Mesquita, não. O Júlio Mesquita deve ser da ala maluca. Deve ser isso. No primeiro vídeo de todos, a gente explicou um pouquinho como chegamos até aqui, como a gente descobre a figura do Dulles, que é um desdobramento dos dossiês da Bucha. A revista Manchete, em 2 de maio de 1981, comenta sobre a Bucha, e a revista Manchete, além de contar que a Bucha esteve presente no golpe de 1889, que instaurou uma república no Brasil, que está por trás também da Revolução Constitucionalista, né? Como eles contaram a história, chamam de Revolução. Se tivessem perdido, né, não fosse dono da imprensa, chamavam de golpe. E a Revolução de 64 também foram eles. Não que a gente já não percebesse, né? Aí você vê. Esse pequeno círculo, utilizando um grande jornal, o Estado de São Paulo atuou em vários acontecimentos. Quem poderia imaginar? E, no início do vídeo, né, tava ali a foto além do Júlio de Mesquita Filho, tava do Otávio Frias, da Folha de São Paulo. Documentos indicam que a aliança da Folha com a ditadura foi mais forte do que jornal admite. Mais de 40 pessoas, entre jornalistas, militantes, ex-agentes e empresários, deram depoimento sobre a Folha na repressão. Eu só vou me ater à parte factual. Uma delas, um recibo de contribuição do Sr. Frias ao IPES, ajudava a financiar o IPES, é um grupo importantíssimo nesse processo. Documento em que o dono da Folha de São Paulo, seu Frias, é identificado como sócio do IPES. É algo muito curioso, a gente comentou bastante sobre o IPES ontem, né? Como o IPES tem um papel central no fomento aí das mais diversas leis que foram colocadas em votação e entraram para a Constituição brasileira ali depois de 64, como o próprio Roberto Campos assume.
Que coincidência, né? Esses são os jornais que hoje defendem a democracia ao lado da Globo. Veja a pergunta por Lincoln Gordon. Há quem diga que, apesar de sua aparência de explosão espontânea, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi inspirada pela Embaixada. É verdade? Não estava em São Paulo na época. Não gostaria de dizer que não houve qualquer apoio e simpatia de nossa parte. Mas a iniciativa foi 100%, ou pelo 98% brasileira. 2% de nossa ajuda. Do amigo Biden, da época. Conheço alguns de seus organizadores. Muitos são meus amigos. O IPS desempenhou um papel importante em sua preparação. Realmente você conhece, né? A gente comentou, a galera aí muito próxima dos Rockefeller, vejo o Galotti, vejo o Azevedo Antunes, vejo outras pessoas aí do IPS, né? O Melo Flores, lá do Chase Manhattan. Realmente, o senhor conhece Lincoln Gordon. Tenho certeza que o senhor conhecia muitas dessas lindas pessoas. Vocês acham mesmo, gente, que uma marcha como aquela, do nada, era orgânica? Não vamos ser inocentes, né? Aí, olha que curioso. Jornal Globo. Os paulistas vão promover a Marcha da Família com Deus contra a comunização do país. Entidades democráticas. Só os democratas nas ruas. O Globo não muda o discurso já faz mais de 60 anos. A Globo está sempre ao lado da democracia e quem está contente é democrata. Exaltado o significado da Marcha da Família. Aqui era 10 dias antes, né? 21 de março. O deputado denista, que participou da manifestação cívica, apresentou voto de congratulações com o Globo e com o Estadão, pela cobertura jornalística da Marcha com Deus pela Liberdade, solicitando a transcrição nos anais da casa das reportagens publicadas. Os dois grandes jornais, um do Rio e um de São Paulo, que apoiavam a luta democrática brasileira, como se eles não soubessem que a marcha era parte de um plano muito maior. Quando você vai lá, no primeiro volume do relatório da CPI do IBAD e do IPES, você encontra anexado uma matéria. Capital estrangeiro e grandes grupos ditam a linha do IPES. Enquanto as denúncias se sucedem em relação à crescente influência dos grupos econômicos no processo político, tem-se notícia da fundação do IPES, novo organismo das classes produtoras destinado às pressões políticas antirreformistas. Essa matéria aqui é de 63. Aí o que eu acho curioso é que a matéria relatava o seguinte: capital estrangeiro presente. O IPES se apresenta como uma organização apartidária, com objetivos essencialmente educacionais e cívicos, orientada por dirigentes de empresas e profissionais liberais que não atuam como representantes de quaisquer classes ou interesses privados. Todo mundo independentão, né? Tipo o Roberto Campos, o Melo Flores, o Glicon Piva, todo mundo. Só gente democrática, abnegada, só pensando no Brasil. Seus quadros de direção, no entanto, revelam a presença de uma maioria de elementos ligados aos grandes grupos econômicos, muitos dos quais ligados ao capital estrangeiro. Glicon de Paiva, representante da Hydrocarbon Research, o que eu falava para vocês, eu ia lendo vários documentos e o Glicon de Paiva aparecia em vários. Até que a gente chegou ontem, né, naqueles anexos, naqueles documentos que ele comentava, o que eles planejavam lá dentro. Conhecido com suas ligações com o senhor Eugênio Goudin, por seus pronunciamentos favoráveis a Hannah Meine e contra a Siderúrgica Nacional. Uma atuação contra o Brasil, padrão. O Goudin, que é o guru dos liberais brasileiros, né? Ele vem muito antes de todo mundo, é o cara que chefia a delegação brasileira lá na reunião de Bretton Woods, 45, que vinha o FMI, o BIRD. Guilherme Borgoff, negociante de produtos automobilísticos. Israel Klabin, que é da família Klabin, Laffer Piva. Do grupo de papel, fábrica de azulejos Klabin, ligada à Orkima. Alexandre Kafta, economista tcheco, naturalizado brasileiro, ligado ao grupo Moreira Salles, que por sua vez se liga ao Chase Manhattan, do grupo Rockefeller, consultor da Sumok. Sumok era mais ou menos o que... era mais ou menos o Banco Central da época, né? De fazer algumas funções da área econômica. Antônio Galotti, que é fundador do IPES, diretor-presidente da Light. Augusto Trajano de Azevedo Antunes, cujo grupo atua na exportação de ferro, né, e com minas e manganês em conexão com a Bentley Steel. A gente comentou bastante sobre isso também. Aí você volta para olhar como é que a Globo noticiava. O IPES completou 2 anos de esforços pela democracia e pelo bem-estar social, instituição mantida por empresários progressistas.
para promover e incentivar o aprimoramento do sistema democrático na vida brasileira. Realmente, né? Se você olhar aí quem são os empresários progressistas no Brasil hoje e como eles defendem a democracia, eles até se uniram em 2022 para escrever a Carta pela Democracia. Tem algum empresário brasileiro que represente mais o progressismo do que Jorge Paulo Lema? Parece que a coisa no Brasil é cíclica e ela segue se repetindo. Se você for lá no Arquivo Nacional, tem 2 dossiês, né, que tá ali, recortes de jornais e revistas, em português, francês, tratando da luta armada no Brasil, do IPS, Movimento Operário, Constituição de 88, Governo Fidel. Aí eu fui lá, peguei esse documento, comecei a dar uma lida e achei outra matéria da revista Veja, bem interessante, de 8 de julho de 1981, onde a Veja entrevistava o Dreyfus, que eu mostrei no terceiro episódio de ontem, né, um trabalho que ele fez, quase 900 páginas sobre o Brasil, e eu mostrei como ele relata que basicamente os Rockefeller comandam a política internacional, né, dos Estados Unidos. Aí sei que a Veja falava com Dreyfus. Não é fácil atravessar o gordo volume de Dreyfus, uma obra cujo encanto vai emergindo aos poucos em meio a um conjunto da narrativa e da nota de pé de página ou dos apêndices, mas sem dúvida, A Conquista do Estado é o livro mais revelador jamais escrito sobre as articulações que antecederam o movimento de 64. Do IPES até as descobertas de Dreyfus, muito se falou, mas pouco se soube. Para a esquerda, ele era o braço bem vestido do MAC, movimento anticomunista, que nos anos 60 praticou os primeiros atos de tocar o terror, sem vítimas. Para a direita, ele era um foco de debates de alto nível, capaz de reunir grandes e veteranos empresários brasileiros, como Augusto Trajano de Azevedo Antunes, as gerações mais jovens, como Israel Clabin, ou experimentados economistas, como Eugênio Goudin, e novas estrelas, como Mário Henrique Simonsen e Antônio Delfim Neto. Para todos, atrás dessas 4 letras, esteve de 1961 até 1964 o general Golbery, funcionário da instituição e, ao que tudo indica, seu principal estrategista. Em 1980, Golbery admitiu que o IPES dava nexo às diversas conspirações. Lembrando que Golbery é quem cria e chefia o SNI, né, Inteligência Brasileira, Serviço Nacional de Informações. Bom, eu fui atrás dessa informação, né? Mas como assim? O Golbery falando que o IPES tinha um papel de dar nexo, da liga à conspiração. Pois eu achei isso daqui, um artigo em uma revista. Já mostro para vocês que revista é essa. Golbery, preâmbulo para um enigma. Resumo. Anotações sobre as relações entre Golbery e a imprensa durante os governos militares, a Escola Superior de Guerra e sua importância na formulação de políticas de Estado. Tempos depois, Golbery admitiu em suas raras entrevistas ao historiador Alfred Stepan que os esforços destinados a impedir a posse de João Goulart tinham sido ineficazes. Impedir a posse, ou seja, quando o Jânio Quadros renunciou, eles sequer queriam deixar que o Jango assumisse. Deixaram lá depois que ele aceitou implementar um parlamentarismo no Brasil. Foi parte do pacote. Mas a partir daí nós decidimos que somente tentaríamos derrubar o Jango quando a opinião pública estivesse claramente a nosso favor. A gente tentou derrubar ali já quando o Jânio renunciou, deu errado. Ele conseguiu assumir como presidente, como parlamentar, mas conseguiu. A gente só vai para cima quando a gente trouxer a opinião pública para o nosso lado. Esse artigo, você pode ler ele completo na íntegra, está no Cadernos de Estudos Estratégicos, que se você for parar para ver, né? Quem é a equipe editorial? Comandante da Escola Superior de Guerra, General de Exército Décio Luiz Scons, Subcomandante da Escola Superior de Guerra, Vice-Almirante Carlos Frederico Carneiro Primo, Diretor do Estudo de Geopolítica e Estudos Estratégicos, General da Brigada R/1 José Eustáquio Nogueira Guimarães. Então acho que esse artigo aqui faz algum sentido, né? Não é loucura de internet. Mas como não me dou por satisfeito, fui eu atrás, na Biblioteca Nacional, e achei ali, né? A tal entrevista do Golbery para o Stepan. Jornal do Brasil, 18 de janeiro de 1976. Primeiro caderno. O professor Stepan cita uma frase do general Golbery de Couto e Silva, colhida durante uma entrevista pessoal, na qual ele, um dos oficiais mais importantes entre os implicados na tentativa de golpe de 1961, que mais tarde deixou ativa para organizar a opinião civil-militar contra Goulart, disse: "O que houve em 61
foi um desastre para o exército. Nós decidimos, em 64, que só tentaríamos derrubar João Goulart quando a opinião pública estivesse claramente a nosso favor. Antes de mostrar a próxima coisa, acabamos de ver um pouco do Ips, mais um pouco, Golbery, pessoa de peso, falando da importância de você criar uma opinião pública contrária ao movimento político. Não vou julgar se o Jango merecia isso ou não, fica aí para as pessoas julgarem. A gente viu que o Júlio de Mesquita Filho tinha um papel importante nisso e o Estado de São Paulo era meio que a voz, o Globo também, de parte aí desse movimento, né? E o Ips dava anexo a toda a conspiração. E aí quando a gente fez, inclusive no primeiro episódio, uma comparação do que aconteceu em 1960 com agora aí, 2022, por exemplo, com o Bolsonaro, eu acho que qualquer pessoa, seja ela de esquerda, de direita, ela já ouviu um termo específico eu acho que ela já ouviu. Eu acho que todas hão de concordar que essa narrativa, essa verdade, acho que a turma da esquerda vai achar que é a verdade universal, trouxe muito desgaste para Bolsonaro, por exemplo, para mostrar que ele não era um democrata. Que é o quê? O gabinete do ódio. Quem é que criou a história do gabinete do ódio? Onde ela foi publicada pela primeira vez? Estado de São Paulo, Estadão. E o mais curioso de tudo é que quando o Estadão inventa a história do gabinete do ódio, o gabinete do ódio sequer era pontuado como um grupo de desinformação, mas apenas um grupo de pessoas, tipo o que eles acusam ali o Jango, né? Não, o Jango, ele era amigo leniente com os comunistas, era assim, né? Se cercava. A gente comentou isso mais nos episódios anteriores. Então aqui era mais ou menos assim, né? Não, o Bolsonaro tá ali, mas tem um pessoal assim meio extremista no redor dele. Por isso o Bolsonaro meio que tem que cair. Porque essa era a grande acusação. Você vê ali, ó, que é um breve resumo. O Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que tem forte influência sobre Bolsonaro, é conhecido como Gabinete do Ódio. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários com suas interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo e são responsáveis pelas redes sociais do presidente. Essa ala ideológica faz a cabeça de Bolsonaro e o incentiva a adotar um estilo beligerante, além de ofuscar a nova coordenação política. Era isso o Gabinete do Ódio. Não era um esquema de desinformação, ataque. Não. Eles brigavam internamente. Fazia esse embate político. E aí é o Estadão, o mesmo Estadão, né? Eu acho que normalizar a existência do Estadão é um grande problema, né? Porque a moda no Brasil que a esquerda defende, né? Hashtag sem anistia. Curioso, o Estadão está funcionando até os dias de hoje. Mas vamos continuar. Naquele cenário, 64, pré-64, na verdade, tivemos aí a CPI do Ips e do IBAD. O IBAD fechou, o Ips não. O Ips não só continuou aberto, como ficou aberto por muitos anos e toda a turma do Ips entrou para o governo. Pelo menos a maior parte das listas com as nomeações que o Ips pediu. Aí vamos dar uma olhada na coisinha, né? Esse documento ele aparece no primeiro episódio, a gente olhou só um pedacinho dele, agora a gente vai olhar ele completo. É um telegrama aí do Departamento de Estado americano, do dia 13 de janeiro de 12 de setembro de 1963. Eu olhei aqui a data aqui de cima, né? Tá 13 de janeiro de 64. Mas enfim, tá aqui, né? Dissolução do IBAD. Essa é a capa do documento. Vamos olhar para o parágrafo, para ninguém duvidar do que está escrito. Tá ali o texto em inglês, a tradução em português. O IBAD e suas afiliadas, como a ADEP e a Promotion, que era a empresa de comunicação de publicidade, a agência de publicidade do Ivan Haslocker, foram declaradas ilegais pela primeira vara do Distrito Federal. O julgamento foi resultado de uma ação movida pelo governo federal contra as duas entidades, acusando violações do Código Eleitoral. Culminou uma longa e sensacional campanha que teve suas maiores repercussões na Câmara dos Deputados, onde uma investigação parlamentar intensiva concluiu que o IBAD e suas afiliadas conservadoras anticomunistas interferiram no processo eleitoral ilegalmente. Apesar da diligência investigativa do Congresso, a campanha de propaganda contra o Congresso ibadiano prejudicou o prestígio do Congresso, mas provavelmente não permanentemente. Algumas atividades do IBAD, da publicidade em rádio e jornal, a congressistas conservadores, estão sendo realizadas em escala reduzida pela ADP, um grupo conservador suprapartidário na Câmara. Quando o IBAD
foi provisoriamente fechado por decretos presidenciais em 2 de setembro, o golpe contra o prestígio do Congresso precipitou uma reorganização do Comitê de Investigação da Câmara, ou seja, a CPI mudou. Novos nomes vieram para a CPI. Uma nova comissão foi formada por líderes partidários que substituíram o circo sensacionalista da comissão anterior por uma investigação completa, defendendo o Congresso contra o que muitos sentiram ser uma tentativa de Goulart de desonrá-lo. Aqui está o texto, né? É a tradução. Essa comissão recém-formada, para deixar de ser um circo e começar a ser uma comissão séria, eu não acho que o IBAD era sério, mas agora a comissão vai ficar séria. Eles trouxeram Ulisses Guimarães para ser o presidente, né? O grande nome da Constituição de 88, e Pedro Aleixo como um relator. Também decidiu ouvir todos os principais testemunhas novamente. Ouviram aí o Ivan Haslocker. Haslocker testemunhou perante a comissão em 27 e 28 de setembro, permitindo-se ser interrogado apenas como indiciado, não como testemunha, a fim de obter proteção legal contra a autoincriminação. Não só posso falar se eu puder mentir. Ele respondeu muita coisa. Ele confirmou que eles enfiaram dinheiro em 250 deputados federais, 600 deputados estaduais, 8 candidatos a governador. Eles também apoiaram o Jânio para presidente. Mais importante, ele disse que suas organizações operavam apenas com dinheiro brasileiro, mas se recusaram a nomear os contribuintes reconhecidos e, portanto, deixá-los abertos à pressão do governo. O Rubens Paiva, ele estava na CPI. Ele chegou a ser vice-presidente na primeira composição. Quando você olha as pessoas que tiveram seus mandatos cassados, várias dessas pessoas meio que estavam, né, favoráveis a fechar o IBAD. Eram congressistas que reclamavam muito disso. E o Eloy Dutra, quando ele escreve ali o livro sobre o IBAD, e na comissão também, um dos motivos dessa comissão existir, é porque, a priori, ele recebeu informações do José Nogueira, que é uma espécie de um espião brasileiro, né, muito ligado à Marinha, que vai estar no podcast do Rafael Alberti, que eu comentei lá no início. E o Rafael Alberti, ele resolve investigar sobre o José Nogueira porque a acusação é que possivelmente ele foi alvo de passaram ele, né? Passaram o José Nogueira. E ficou a ideia, será que o IBAD, para além, né, de qualquer confusão aí envolvendo dinheiro, será que o IBAD também foi para cima de modo a eliminar pessoas que lhe fizeram mal? Diversos jornais que fecharam após o 31 de março não necessariamente eram jornais comunistas, mas eram alguns jornais que, inclusive, denunciavam algumas coisas da CIA, bateram forte aí na questão do IBAD, do Lincoln Gordon. Se você pegar lá o jornal da Biblioteca Nacional, vocês vão ver, não era comunista. Aí você fica nessa, né? E nenhum parlamentar que recebeu dinheiro do IBAD foi cassado. Pelo menos não se tem notícia disso. Parece que quase um selo de que você é um democrata, né? Você recebeu dinheiro da Turma do Amor, você tá liberado. Sobre doação, só para falar de doação aqui rápido, quem tá falando aqui de doação, né? Para campanhas. Já quem tá falando é que ainda estou aqui. Nosso Valtinho, Walter Moreira Salles aí, cinegrafista. Ele aí junto com seu irmão ajudaram aí com mais de 2 milhões de reais em doação nas campanhas aí de 2022. Só pra você ver aqui alguns grandes nomes. Você tem o Orlando Silva, o pai da pele das fake news. Ainda estou aqui. Jorge Viana, que inclusive mudou meio que as regras na PEX, porque queria alguém que falasse inglês, né? Infelizmente ele não fala tão bem quanto o senhor Walter Moreira Salles. Rapaz, que inglês impecável, né? Nossa, assim, e o francês? Voilà, né? Bonjour. Todos os 23 candidatos apoiados à esquerda. Que coincidência. Que coincidência. Né? Ainda estou aqui. Mas vamos voltar pro documento.
Pedro Aleixo apresentou seu relatório em 27 de novembro, incorporando o depoimento do comitê previamente organizado. As testemunhas que o novo comitê ouviu as informações coletadas sobre as organizações quando seus arquivos foram apreendidos em outubro. Seu relatório exaustivo, cerca de 30 mil palavras, no Diário do Congresso, em 15 de novembro, descreveu a organização, operações e atividades do IBAD, ADEP, IPES e a Promotion. Ele concluiu que o IBAD e a ADEP eram organizações de papel sob o Promotion, o que, por sua vez, era, em grande parte, uma expressão das ideias de Van Haslocker. Isso foi realizado tendo Haslocker à frente do IBAD, da Promotion, controlando o ADEP, tendo a Promotion definindo os critérios para a sua operação. Essa análise foi confirmada à embaixada, ou seja, a embaixada americana, por Francisco Lampreia, chefe do IBAD em Brasília, que acrescentou que as pessoas que trabalhavam para o IBAD, o ADEP, o faziam em grande parte por respeito e admiração em Van Haslocker, a quem chamou de pessoa extraordinária. Extraordinário. Além do seu desgosto pela forma como o IBAD, ADEP e Promotion eram administrados, Pedro Aleixo concluiu que eles tinham operado ilegalmente. Ele descobriu que o IBAD tinha exercido influência em momentos específicos para afetar o resultado da votação em questões políticas importantes. Aleixo também descobriu que o esforço admitido de IBAD para reeleger deputados que pertenciam à ADP ou para apoiar aqueles que provavelmente se tornariam membros era ilegal. Ele argumentou que o IBAD tinha que ser fechado para deter a corrupção nefasta da vontade popular, causado pelo uso de recursos financeiros que obscurecem ou sufocam a livre escolha do eleitor. E o IPES do Golbery? O IPES foi especificamente exonerado de quaisquer atividades ilegais no relatório do Congresso e ainda continua operando. Firme e forte. As elites mesmo, tava tudo ali no IPES, né? Mandaram o Haslocker de bucha de canhão. O relatório foi aprovado pelo comitê em 4 de dezembro, após uma forte divergência do comunista Temperane Pereira, que argumentou que o relatório deveria conter declarações mais fortes sobre a ilegalidade do IBAD e da ADEP, e deveria recomendar aos tribunais que os diretores das organizações fossem julgados como criminosos. Em sua forma final, incluiu uma recomendação à Câmara para formar um comitê misto Senado-Câmara para estudar uma reforma do Código Eleitoral. Aqui tem outro pedaço. Após 2 de setembro, o governo trabalhou suas ações legais simultaneamente com o trabalho do Comitê de Investigação da Câmara. À medida que o comitê apresentava mais evidências contra o IBAD, o governo aumentou sua aposta. Uma parcela substancial do Congresso viu que Goulart estava usando o escândalo do IBAD em sua campanha para minar a validade das últimas eleições para o Congresso, mas sentiu que seu único curso de ação possível era conduzir uma investigação completa e desinteressada. Por meio dessa investigação, eles se protegeram e ao Congresso. Goulart poderia dissolver o IBAD, mas não poderia tocar no Congresso que havia fornecido as evidências do promotor. Nas primeiras semanas agitadas após o decreto, houve uma ação iniciada por José Aparecido, acusando o IBAD de corrupção eleitoral, que fracassou por falta de evidências, e 2 contra-ataques legais do IBAD, ambos negados pelos tribunais, para declarar ilegal o decreto presidencial e declarar ilegal o fechamento do IBAD na Guanabara. Protegido pela imunidade parlamentar, Amaral Neto salvou cerca de 90% dos interesses do IBAD ao formar o emergencial Comitê Nacional em Defesa da Democracia, com outros 21 deputados em 12 de setembro. Seja qual for o nome, no entanto, a operação do IBAD ficou severamente restringida. Tem mais 2 parágrafos aqui. Como os partidos brasileiros são, na realidade, pouco mais do que máquinas políticas com pouca ideologia ou programa que defendem vigorosamente, as organizações do IBAD se moveram para o vácuo, ocuparam. Agora, em 2025, quando você olha para os partidos políticos, eles têm uma ideologia clara? Eles defendem coisas claras? O MDB parece muito diferente do União Brasil, muito diferente do PP, muito diferente do Republicanos, muito diferente do PSB, muito diferente do PT. É meio igual, né, os partidos. Reforçando a ideologia dos candidatos que consideravam aceitáveis, o IBAD forneceu táticas de campanha superiores e apoiou candidatos bem-sucedidos em quase 50% de sua seleção para deputados federais. A eficácia do IBAD não deve ser superestimada, no entanto. Seu principal critério era apoiar candidatos que pudessem ser eleitos, mas em muitos casos, o homem que eles apoiavam obteve menos votos que em 58 sem ajuda do IBAD. Isso significa que o IBAD não tinha o controle sobre o eleitorado que os esquerdistas afirmam que tinha. Embora desorganizados, os funcionários do IBAD continuam alguns aspectos do seu antigo trabalho. Discursos de deputados conservadores ainda são transmitidos em estações de rádios ou recebem tratamento de destaque na imprensa.
O IPES ainda está operando. O Comitê Nacional de Defesa da Democracia ainda tem as participações das antigas organizações. O conteúdo está censurado, então não sei que organizações são essas. A rapidez com que o escândalo do IBAD desapareceu da atenção pública é impressionante. Ah, vá. Espiral do silêncio. Vamos abafar o assunto. Aprenderam com a Globo, né? Só pode. Em julho e agosto, foi o centro do conflito entre Goulart e o Congresso. Com a nomeação de novos comitês em setembro, o caso começou a sair dos jornais. Novo comitê, né? Bota o Ulisses Guimarães, bota o pai debaixo do tapete. Vamos organizar o meio de campo. É tipo, vamos pegar um evento recente, CPI do MST. E o Centrão começou a trocar uns membros, dar aquela esvaziada básica, e nem relatório foi votado no final do dia. Parece que as coisas no Brasil são cíclicas, né? Se repetem. Quando o IBAD foi legalmente dissolvido em dezembro, o evento foi classificado apenas como um resumo em alguns jornais. A imprensa esquerdista e comunista é a única que continua a insistir no IBAD. Eles exigem que os membros do IBAD sejam condenados à prisão e que os deputados ibadianos sejam expulsos do Congresso. Né? Recebeu o dinheiro de fora, bem que a regra não vale. Embora quase uma questão esquecida agora, o caso IBAD provavelmente será lembrado e esforços serão feitos para reanimá-lo à medida que a campanha presidencial ganhar força. Esses esforços serão especialmente direcionados contra Carlos Lacerda, a quem a esquerda já apelidou de o maior ibadiano de todos. Bom, 60 anos depois, estamos aqui, né? Relembrando. Vamos olhar um pouquinho mais essa CPI, né? Volume 1. Lá foi eu dar um bisu. Aqui, acho que é o 10-1. 10-1. Isso aqui é de, deixa eu ver a data só lá em cima. 25 de junho de 63. Iniciada a segunda parte dos trabalhos, o presidente da comissão tem uma carta datada de 1º de maio, subscrita pelo senhor Ivan Haslocker, comunicando à CPI a resolução de ausentar-se do país. O cara sentiu que até a CPI fugiu. Papai fugiu, passou 5 meses fugido do Brasil, só voltou no final de setembro. Esse Ivan Haslocker é bem engraçado. Seu Eloy Dutra, pela ordem, manifestou sua estranheza pelo fato de só agora ter sido entregue um documento datado de 1º de maio. Porque aqui você vê, né? 25 de junho. Quase 2 meses depois. Fugi, fui passear. Ai. O senhor José Aparecido informou que naquela data o senhor Ivan Haslocker já se encontrava no estrangeiro, considerando também de profunda má-fé o referido documento, contestando, né? Está escrito errado. O senhor Laerte Vieira disse, em face da ampla divulgação pela imprensa de que o IBAD teria CPI, não era de estranhar que o senhor Ivan Haslocker, em consideração, fizesse tal comunicação. O Ivan Haslocker, ele não fugiu. Ele já estava fugido. E aí quando ele viu os jornais, falou, não, vai ter CPI. Ele falou, então, não, eu sei que vai ter CPI, então eu já vou mandar uma carta para eles saberem que eu não estou fugindo. Olha, eu estou fora, mas um dia eu volto. Aí ele só voltou 10 capítulos depois. Que já tá no volume 10. Nossa, eu li tanta coisa nesses volumes. Eu falava, cadê o Ivan Haslocker? Era depoimento de fulano, ciclano. Tem um depoimento lá do Cláudio Haslocker, do irmão dele. Um monte de funcionário. E aí? Só o Ivan Haslocker pode responder. Eu falo, nossa, eu já tava mais nervoso que os deputados da CPI. Eu em busca de resposta e ninguém conseguia me responder nada. Até que o Ivan voltou. Mas a gente fala sobre isso, né? Não sei nem se é aqui que ele volta, acho que é no 13º. É que eu peguei porque apareceu o Rubens Paiva. Qual a proporção do volume de negócios da Promotion em Brasília? Entre aqueles que presta ao IBAD e ao que presta aos demais clientes. Talvez fosse indiscrição perguntar-lhe quanto a fatura a Promotion por mês. E que sabe, a Promotion de publicidade. Quanto é que rola aí pros outros clientes? A agência de publicidade deve ter vários clientes. Quanto vai para todos os clientes e quanto vai para a IBAD? Para ver, né? Não é possível que a IBAD represente 90% do orçamento de uma agência de publicidade inteira. Seu Francisco Lampreia. Absolutamente. Quem fatura é a matriz no Rio. Aí o seu Rubens Paiva. Quer dizer que a única pessoa que pode responder essa pergunta é Ivan Haslocker. Exatamente. Que não se conta no país, né? Não se conta no país. E cadê o Ivan Haslocker? 25 de setembro de 63.
Olha quem estava presente na CPI. O primo do Alckmin. É primo mesmo. José Maria Alckmin. Primo do Alckmin. Primo do Alckmin. O Alckmin, vice do Lula, tava lá. É primo mesmo, não tô brincando não. José Maria Alckmin tava lá, né? Presidente do Guimarães, para ouvir depoimento do seu Ivan Haslocker. Finalmente voltou ao Brasil, nosso turista. Mas ele voltou com alguns pedidos, né? Tá ali, ó. Informa ainda a Sua Excelência e seus pares haver recebido requerimentos do senhor Ivan Haslocker e Frutuoso Osório solicitando dispensa de depor como testemunha, os quais foram encaminhados ao relator, ao Pedro Aleixo. Foram mandados anexar aos atos dos requerimentos acima aludidos dos senhores Ivan Haslocker e Frutuoso Osório e os termos pelos mesmos assinados de recusa em prestar depoimento como testemunha. Não, como testemunha eu não vou depor, não. Como testemunha, não. Eu só vou se for como indiciado. Mas, enfim. Desde que a comissão tem um poder que a lei lhe reconhece, de convocar testemunhas, e foi nesta qualidade que foram convocados os depoentes que hoje aqui se encontram, a presidência leva ao conhecimento, por ser do dever, que o artigo 210 manda que se informe que as testemunhas estão obrigadas a testemunhar a verdade. Diz o artigo 210 do Código de Processo Penal. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Artigo 211 do Código de Processo Penal fala em falso testemunho, calou ou negou a verdade como sendo ilícitos penais. Aí explica lá o que seria isso. Diz o senhor Ivan Haslocker, que aqui compareceu por decisão da CPI, para depor como testemunha, e vem expor e requerer o seguinte, né? Quero pedir para vocês, senhores, né? Eu, Ivanzinho, está proibido de depor na qualidade de testemunha por força do disposto no artigo 207 do Código de Processo Penal, aí bota lá a desculpa dele. O requerente se considera no dever moral e legal de guardar sigilo em torno dos brasileiros, pessoas físicas e jurídicas que colaboram na defesa do regimento democrático e de suas instituições. Eu tenho que ter o direito de mentir em nome da democracia. Realmente, democracia. Democracia não dá pra perceber sem cia, né, Ivan Haslocker? Essa piada com você funciona muito bem. Enfim, aí coloca lá outras coisas. Item 5. Por todo exposto. Pô, me bota aí como indiciado pra eu poder mentir. Aqui é o documento oficial dele, né, que ele mandou. Tá ali, ó. Eis-mo, senhor deputado Luiz Guimarães, tudo bonitinho aí, tá lá. Né? Ali assinado, ó, Ivan Haslocker, 24 de setembro. Opa, me inicia aí, vá. Deixa eu mentir, irmão. Deixa eu mentir um pouquinho. Ou deixa eu omitir algumas informações. Ivan Haslocker. E é curioso ali antes, né, eu comentei, como o Departamento de Estado norte-americano sabia os pormenores. E até nem destaquei ali, né, a preocupação deles, que, ó, o assunto aqui do IBAT, né, ninguém tá muito preocupado mais, já foi meio que varrido para debaixo do tapete, não tá de boa, a imprensa aqui de esquerda tá falando disso, tudo nosso, nada deles. E aí vamos falar um pouco mais da imprensa também. Continuei lendo lá, mesmo já tendo visto a questão do Ivan Haslocker, já tinha visto as coisas do Dulles. Eu já tava no 15º volume. Cada um tem umas 300, 400 páginas. Tem muito documento, que aí os documentos eu pular e falar, documento padrão não quero saber não, quero ver aqui só os autos. Aí comecei a achar umas coisas engraçadas. Esse daqui tá mais pro fim do documento, né, que tá meio que umas certas conclusões. Alguns jornalistas são citados como integrantes da equipe que redige as notícias a serem distribuídas pela ADEP, ou então na elaboração do programa noticioso de responsabilidade direta do IBAT, o Congresso em Revista. Então você tem alguns jornalistas, uma turma do consórcio 100% alinhada a um plano maior. Um ex-repórter do Jornal do Brasil, de sobrenome Bandeira, jornalista que operou em Brasília em 1960 a 61, no campo da promoção, vem sendo apontado como um dos aliciadores dos repórteres políticos. É o cara que ia lá para fazer pressão para trazer o cara para perto. Consta ainda que Bandeira seria um dos secretários do senhor João Mendes. O IBAD chega a oferecer prolabore superior a 100 mil cruzeiros a esses repórteres. Eu não sei quanto é que isso daqui valia nos valores atuais. O IBAD teria nascido às vésperas da campanha de Jânio Quadros, com sua revista mensal, sua rede nacional de programas de rádio, seu serviço
de aparência social em múltiplos setores, teria dado cobertura compacta ao escândalo ao candidato vitorioso em 1960. O Ibate teria aparecido sobretudo na Guanabara, São Paulo, Pernambuco, Ceará, jogando um papel decisivo. Não estaria se limitando mais à publicação do mensário Ação Democrática, mas nem à ampliação de sua rede de programas radiofônicos no Acre ao Rio Grande do Sul. Com a força do dinheiro, teria passado a intervir diretamente na formação de chapas no curso da propaganda eleitoral. Todas as ferramentas teriam sido utilizadas, até mesmo o cerco econômico para levar à rendição os jornais que resistiam às ordens ibadianas. Lembra que a gente comentou nos últimos episódios como, por exemplo, a McCann Erickson, que é parte central da CPI dos Rockefeller. Era uma agência que lidava com a publicidade das empresas americanas que anunciavam no Brasil. Então, assim, se você não quiser defender a democracia, você não vai ter direito à publicidade. É tipo um Sleep Giant da época, né? Vamos falar assim. No volume 2 da CPI, eu peguei para dar uma olhada, e é engraçado. É engraçado um caso, né? O caso realmente é engraçado, porque até os nomes dos envolvidos. O jornal Correio da Manhã, que era um jornal bem favorável ao Carlos Lacerda, lá do Rio de Janeiro, em 9 de julho de 63, colocava na capa, ó, governo denuncia a conspiração e Lacerda quer provas. Carlos Lacerda quer prova. Vocês estão me acusando aí, rapaz, de ser golpista? Eu quero prova. Senão eu vou perseguir você, porque eu sou vítima. Enfim, tá aqui, ó. O seu Carlos Lacerda, que ouviu ontem em São Paulo, as acusações que ele fez, o senhor Darcy Ribeiro, determinou por telefone que o senhor Alcino Salazar, secretário de Justiça da Guanabara, escrevesse imediatamente uma interpelação ao chefe da Casa Civil da Presidência da República, desafiando a provar suas palavras dentro de 24 horas. Enfim, né? A determinação do Lacerda fez, mesmo antes de terminar as acusações de Darcy Ribeiro, telefonou para seu filho, seu Sérgio Lacerda, chefe de seu gabinete, dando instruções para que fosse redigida a interpelação visando, sobretudo, a parte referente às suas possíveis ligações com o IBAD e o gasto de 600 milhões em publicidade. Você é ligado ao IBAD, Carlos Lacerda. Não sou não, você é ligado. Aí o Carlos Lacerda, como é que é essas provas, né? Tá bom. Lá vai a CPI. Aos 16 dias de julho, o depoimento do senhor José Talarico. Olha o nome, é Brasil. É o Talarico. Lá vê o Talarico. O Talarico também sempre fura os olhos dos outros, né? Interpelado pelo deputado João Dória, é o pai do Dória mesmo, declarou que o depoente reconhece na pessoa do jornalista Mário Martins a probidade, honestidade, dedicação à causa pública, os maiores títulos que qualquer cidadão brasileiro pode apresentar, que o senhor Mário Martins se afastou da direção de À Noite, não só por incompatibilidade de orientação com a direção administrativa do jornal, mas também por outras razões mais graves que só ele poderia revelar, que o seu afastamento teve lugar aproximadamente 2 meses antes de arrendamento do jornal pela Promotion. A Promotion do Ivan Haslock meio que arrendou o jornal. Parte da orientação na À Noite, sob controle da Promotion, as orientações, né? Primeiro, silenciar todas as vozes que se opunham por esse jornal ao Carlos Lacerda, bem como outras posições políticas e anteriormente vinham sendo definidas pela Noite no campo sindical, no campo militar em relação ao funcionalismo, né? Promotion, o IBAD, que o Carlos Lacerda fala, prove que eu era amigo do IBAD. Então, né? A Promotion aqui de Ivan Haslock arrendou o jornal e falou, não pode falar mal do Carlos Lacerda. Isso daqui foi quantos dias depois? É engraçado, né? 9 de julho, dia 17, ou seja, 8 dias depois que o Carlos Lacerda queria alguma prova das acusações, lá vai o Talarico. E o depoente confirma que nenhuma matéria jornalística poderia descer diretamente para as oficinas do jornal sem antes passar pela, do grupo de controle do jornal, que de fato é do conhecimento do depoente que a pressão exercida pelas entidades controladas pela Promotion não se limitava apenas a editar orientação política aos jornais e distribuição de publicidade, mas também, o que é mais grave, invadiu o campo das atividades profissionais de jornalistas brasileiros, denunciando esses jornalistas que contrariavam sua orientação como comunistas, quase sempre sem o ser, exigindo inclusive sua demissão das empresas em que trabalhavam, muitos dos quais viram suas famílias na rua da amargura, né? Amarguras, em consequência do emprego, desemprego. Cara, você é comunista, mas não sou comunista, você é comunista, demita esse cara.
Pô, Lacerda, essa é a tua turma aí, cara? Tu acusando os outros de inventar coisa sobre tu? Mas tu era um grande democrata, Carlos Lacerda. Tá ali, ó. José Talarico licencia-se da redação de A Noite. Aí aqui no volume 15, o que é que tem aqui? Aos 25 dias de novembro. Eu já tô um pouco nem lembrar o que é que tem que tá vindo pela frente. Ah, tá. O senhor Frederico Semelo, ex-proprietário do jornal A Noite, teria confessado perante a CPI que arrendara a opinião do jornal de 3 de agosto a 20 de outubro de 62 por 5 milhões de cruzeiros à empresa de publicidade Promotion para as notícias dos candidatos indiciados pela ADP e ADEP. Acrescentou que a coluna do senhor José Talarico teria sido proibida após o contrato. Ô, Talarico, você está demitido, Talarico. Você é Talarico. Talarico aqui não. Aqui só democrata que defende o Carlos Lacerda. Esse documento é assinado pelo Petrônio Calmon Alves Cardoso, encarregado do setor do arquivo sigiloso. Eu pergunto para vocês, se isso aqui acontecia na década de 60, publicidade de jornal foi para você ditar o que, que pode ser publicado e o que é que não pode. Tu acha o que acontece hoje em 2025? Que os jornais estão em busca da verdade, a mais pura verdade? Óbvio que sim, né? Óbvio, óbvio. Isso aqui não acontece mais. Isso aqui ficou no passado. Os jornais melhoraram. Nunca na vida que um jornal brasileiro ia ser pautado por dinheiro. E aqui agora temos um documento oficial da CIA, um documento que foi liberado aí, desclassificado em 98, e esse documento é de 61, 17 de janeiro de 61. E aí, assim como o caso do Ivan Haslocker, que tratava ali, né, Auraci 1, como naquele documento da CIA de 64, que falava do programa QK Active e falava do QK Flowage, para falar da UZIA, esse documento também tem os seus acrônimos. Aí eu fui lá no Bizu, né? Quem enviou esse documento foi o chefe da base JM Wave. O que seria JM Wave? Veremos. Aí o assunto, né? O assunto é operacional barra Kukage barra JM Zip. Eu falei, que documento é esse? Né? Lá foi olhar. Em primeiro lugar, o que é a JM Wave? Que foi quem enviou o documento. É a estação da CIA em Miami, centro de treinamento de operações anticubanas, existente no que hoje é o Zoológico de Miami. Então, era a turma ali meio de Cuba, o que vai fazer sentido quando você olhar o teor deste documento. JMZIP é o quê? Indicador de roteamento da divisão latino-americana. Então era para disparar meio que na divisão latino-americana inteira. E o que é o CAG? Equipe de Operações Psicológicas e Paramilitares da CIA. Eu falei, rapaz, que onda é essa, viu? Então não é teoria da conspiração, esse negócio de operação psicológica, né? Não é. Tem uma equipe disso. Uma palavra que eu acho que vale a pena destacar, porque às vezes eu sei que muita gente já escutou, mas nunca procurar o significado, é a questão da atividade paramilitar, que tá ali, né? É uma pessoa ou grupo que atua de maneira organizada, de diversas formas possíveis, mas não faz parte formal das Forças Armadas ou da polícia. Elas podem ser legalizados e apoiados por governos em alguns contextos, mas também podem atuar de maneira ilegal, frequentemente em zonas de conflito ou instabilidade. Essas operações são planejadas e realizadas por grupos paramilitares, empregam métodos não convencionais, como, por exemplo, atuação para suprimir movimentos de oposição política ou social, infiltração, coleta de inteligência, destruição de infraestrutura. Nesse caso aqui, por que seria uma atividade como essa? Porque envolviam meio que exilados, pessoas que se exilaram, né? Ex-cidadãos cubanos. Não, né? Pessoas que moravam em Cuba. Então não é alguém assim, não policial que veio ao Brasil para fazer alguma coisa. Mas essa pessoa estava trabalhando em parceria com a CIA. Aí veja só, aqui também eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento de mérito. Quando a visita de Fidel Castro ao Brasil parecia iminente, a JM Wave, que é a central lá de Miami, ofereceu enviar equipes de propaganda de exilados cubanos para o Rio de Janeiro como contramedida. Como Rolando Cubelas, que era um militar lá que falava o nome do Fidel, enfim, ele veio ao Brasil no lugar do Fidel, uma equipe de 2 membros da DRE foi despachada.
Essa equipe chegou ao Brasil em 17 de dezembro de 1960. A equipe era composta por Júlio Hernandes Soares e Rogério Elo Vidal. A Estação Rio providenciou excelente apoio e a visita foi considerada muito eficaz. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nisso daqui, né? Ver se eu acho alguma coisa. E realmente achei, ó. Dia 17 de dezembro, como disse, que foi o dia que eles chegaram, o jornal Última Hora noticiava: cubanos exilados vão desafiar Cubela. Exatamente isso, né? Cubela estava no Brasil. Júlio Fernandes, Rogério Vital, que se encontram exilados na Venezuela. O motivo da viagem é convidar o representante Fidel Castro, o comandante de Cuba, para realizar aqui no Rio um debate público sobre a Revolução Cubana. Exatamente o que a CIA queria fazer. E aí, é certo, é errado? Então não vai rebater? O cubano vai vir aqui, vai falar o que ele quer, vai manipular mente todo mundo? Cara, faz o julgamento de valor que tu quiser, não vou entrar nesse ponto. Só tô aqui olhando o documento como um todo. Aí nesse mesmo documento, que a equipe da CIA manda aí os cubanos pro Brasil, tá aqui, né? Uma informação. Como foi o primeiro dia dos cubanos no Brasil, segundo dia dos cubanos no Brasil, terceiro dia dos cubanos no Brasil, quarto dia dos cubanos do Brasil. Tu já deve ter visto aqui a amarela Ivan Haslocker, né? O nosso Ivan, o nosso Auraci. Isso aqui ficou meio que não bota aqui. Ficou meio fora de ordem. O jornal Última Hora, isso aqui eu considero um bom jornalismo, porque assim, independente de você lutar pela liberdade ou não, etc., eu acho que o jornal tem que botar o dedo na ferida muitas vezes. E às vezes você vê que a boa vontade da imprensa brasileira, principalmente com as ONGs de esquerda, é um negócio assim sensacional. O jornal Última Hora fez a pergunta incômoda, que falava assim, ó: afirmando que trazem o propósito de desmascarar Cubela, Júlio Hernandes Soares e Rogério Hélio Vital, né? Vieram aqui o Brasil, tudo mais, pipipi. Aí o que é que a Última Hora queria? Financiadores. Os rapazes cubanos desembarcaram no galeão um DC-8, um jato. E ao serem interrogados sobre quem financiavam a viagem, ficaram meio que hesitantes. Confessaram, contudo, que sua viagem é financiada pelo Fundo dos Exilados Cubanos em Miami. Não, a viagem foi paga pela CIA. Então você vê, cara, assim, uma das coisas que eu posso falar pra você, gente, é constatar que um dia no Brasil, você teve uma imprensa que você pode discordar da linha editorial dela, né, diversas coisas, mas você teve uma imprensa que, sabe, tentava entender as coisas. Você quer ver aí, que história é essa? Conta essa história pra mim direito. Que botava o dedo na ferida. Não é igual a hoje, que o papel da imprensa é jogar contra o cidadão, sabe? Mas beleza, aí vamos dar uma olhada, né? Terceiro dia dos cubanos da CIA no Brasil. Era segunda-feira. Durante a manhã visitamos os jornais que faltavam, né? Eles fundaram o Brasil para fazer propaganda. E visitamos a Universidade Católica do Rio. Depois fomos à redação da Ação Católica, Magazine do Partido Democrático Cristão. Lá conhecemos seu diretor, Ivan Haslocker, que cuidou de nós maravilhosamente. Este senhor propôs a viagem a São Paulo no dia seguinte e uma viagem posterior a Gianfa. Não sei o que é Gianfa. Todas as despesas das viagens foram pagas por eles. Ivan Haslocker. Sempre a serviço da CIA, né? Quarto dia. De manhã partimos para São Paulo. Quando chegamos lá, o irmão do Dr. Ivan estava nos esperando. Ele dirigiu nossa estadia em São Paulo. Era o Cláudio Haslocker, né? Que cuidava bastante da promotion. Jornal Última Hora. Terça-feira, 28 de maio de 63. Desculpa. Família Haslocker, por exemplo, ao que consta, deveria ser chamado de informações sobre suas atividades contra o Brasil, o Ivan, diretor de IBAD. Aqui era antes da CPI começar, né? Mas enfim. Este grupo é o hospedeiro dos cubanos americanizados que andam em missão de Washington pela América do Sul, doutrinando sobre as vantagens de rejeitarmos a cubanização de Fidel em troca da americanização do Departamento de Estado. Agora, por exemplo, IBAD, através da ADP, está promovendo subterraneamente a retirada do direito de voto dos militares. Esse direito só seria dado aos generais, aos almirantes e aos brigadeiros. Nas camadas mais baixas nem votar ia votar. Você vê que isso aqui aconteceu 2 anos antes, né? 61. Você vê que o pior é que a Última Hora acertou na denúncia que fez. Acertou. E esse documento aqui da CIA, ele só foi desclassificado em 98. Só em 98.
E aqui chegando quase nos finalmente do nosso vídeo, e para explicar um pouco assim, por que essa questão de na política a gente tentar fugir um pouco do mérito e tentar colocar a coisa um pouco objetiva, é porque, por exemplo, nesse caso, vamos partir do pressuposto. Sim, eu acho que Cuba, não acho que a situação não tá muito boa, né? Pelo menos os cubanos que eu vejo aí falando de Cuba, falam que tá meio ruim lá, né? Muita gente quer sair lá, de lá do país, né? Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Beleza, cada um tem suas considerações. Então os caras tá vindo aí falando, cara, Cuba é ruim. Sabe, tá todo mundo no Brasil falando que Cuba era bom, Cuba era bom, Cuba era bom. Os caras, cara, Cuba é ruim, Cuba é ruim, Cuba é ruim, Cuba não é bacana. Eles estavam mentindo. Eu não sei o que eles falaram na época, não sei qual foi, mas eu acho que alguma coisa do que eles falaram era verdade, né? Eles estavam meio que assim, acho que seguir o que Cuba fez não é bom para o Brasil. Eu tendo a acreditar que eles estavam certos. Mas então vamos partir do pressuposto, né? Que eles estavam certos, realmente denunciar que Cuba é um país, né, ditatorial, que não tinha liberdade, que estava tudo dando errado. Vamos partir do pressuposto. Você está validando que uma agência de inteligência, né, um serviço secreto, que era a CIA, enfie pessoas no seu país para fazer propaganda. Naquele momento a causa era importante, a causa era boa. Mas se você apoia isso, como é que você vai condenar quando alguém de esquerda fizer a mesma coisa? Esse é o problema de quando você coloca o mérito, a decisão de mérito na polícia, e quando você vai da questão, você sai dessa questão objetiva. Esse é um dos grandes problemas. E aí eu quero trazer para vocês aqui um exemplo. A gente tá fazendo esse bate-bola, né? Passado e presente, passado e presente. Será que as coisas se repetem no Brasil? Em um dos diálogos da Vaza Jato, Deltan Dallagnol conversava com Bruno Brandão, da Transparência Internacional, uma ONG que historicamente é ligada ao Jorge Soros. Se ganharmos a CNBB, esquerda religiosa, Pedro Abramovay, que atualmente é o vice-presidente da Open Society, né, da organização do Soros no mundo, vice-presidente internacional da Open Society, João Moreira Salles, o irmão do Valtinho, ainda estou aqui, publisher mais influente da intelectualidade de esquerda, Sakamoto, e mais alguns professores da USP, criamos um campo de influência para baixar a resistência da esquerda. E Deltan Dallagnol alerta. Observa ainda que o tempo até as eleições é curto e finaliza, nada do tipo, vem pra piscina de Curitiba que a água tá quentinha. Manipulação da opinião pública em torno do que? Da luta pela ou contra a corrupção com essas pessoas para amenizar a esquerda, se a gente ganhar, né? Então, assim, parece que o tempo passa e as coisas vão se repetindo. Sei lá, acho que ao final desses 4 episódios vai ter mais. Até vamos falar sobre isso, né? Terão mais, terão mais, terão mais. No meio das gravações, o Trump assinou mais uma ordem executiva onde ele desclassificou os arquivos do Kennedy. Tudo, tudo, tudo. E o que é que isso tem a ver com tudo que a gente comentou até agora? Um dos principais documentos que pautaram toda essa série, que é o documento que prova que Van Haslock era um agente da CIA, inclusive o codinome dele era Auraci 1. Esse documento ele foi liberado em 2022, né? Tá aqui, 2022. Pela questão aí, né, da questão do Kennedy, do ato, né, da questão do Kennedy, das gravações do Kennedy de 92. Ou seja, esse documento tá na esteira das questões aí ligadas à questão do Kennedy. Então pode ser que isso daqui que o Trump está fazendo agora possa abrir um novo flanco aí de pesquisas com mais documentos, contando mais sobre a história do Brasil. E aí, para todas as pessoas que chegaram até aqui, eu espero que elas possam, sei lá, olhar para a história do Brasil com outros olhos, vendo que a coisa é mais complexa, é bem mais complexa que parece, bem mais complexa mesmo que parece. E você vê uma coisa, né, que eles ainda estão aqui. Diversas pessoas que a gente comentou, sejam seus herdeiros, sejam eles mesmos, sejam grupos
Eles seguem aí, seguem em posições de destaque no Brasil, seguem acusando os outros de cometer golpes, vide aí o Estadão, que adora chamar os outros de golpista, segue aprontando muita coisa. E o Brasil em si, né, enquanto país, continua se mostrando muito aberto a qualquer tipo de ação internacional. Seja sabotagens diárias, quando alguém tenta colocar algum prédio de infraestrutura para ir para frente, quando alguém tenta colocar alguma discussão assim que envolva um projeto nacional para frente, sempre tem ali alguém para dar alguma decisão, às vezes favorável a alguma ONG que fala não, que isso daqui é um absurdo, etc. Seja no próprio debate relativo aí redes sociais, liberdade de expressão. Espero que o brasileiro possa olhar, né, ao final desses 4 episódios, será que vai ter mais no futuro, sobre outros dossiês históricos, com certeza. Sobre esse tema, tem muita coisa a mais mesmo. Vai ter mais? Sei que, cara, a gente tá em 2025 e talvez o Brasil nunca descobriu o que é ter soberania nacional. Talvez o Brasil nunca descobriu o que é ser uma nação soberana que manda em si mesma, que não é alvo fácil, né, de gente aí com segundas intenções. Eu chego aqui muito feliz, de coração mesmo falando pra vocês, a experiência de poder ir atrás dessa história, na verdade toda essa escalada ao longo desses anos, cobrindo política, entendendo cada vez mais jornalismo, os dossiês históricos, poder ler, gente, essas matérias com meus próprios olhos, assim, sabe? Não é um historiador que tá me contando a história, é eu lendo e interpretando, sabe? É você ler, é você olhar para aquela página de jornal e você se questionar por que aquela matéria tá no topo, por que aquela matéria tá no meio, por que aquela matéria teve destaque, olhar os adjetivos que foram utilizados, sentir a emoção do jornalista escrever, seja a raiva, a alegria, a dor, sofrimento, angústia. Você fala, cara, meu Deus, velho. Sabe? É como se estivesse ouvindo a voz de todas as coisas. Como se tivesse uma voz lhe falando, cara, isso aqui. Essa experiência eu não vou jamais conseguir transmitir pra vocês. A quantidade de coisa que eu li, falando, cara, eu acho que eu tô menos burro. Um pouquinho menos burro eu fiquei. E compreendo que realmente a história do Brasil, ela é imensa. Muitas coisas aconteceram. E que se em algum momento a gente não for em busca de entender minimamente como chegamos até aqui, a gente vai continuar perdido. Vai continuar perdido. Não dá pra gente o tempo todo querer recomeçar do zero, recomeçar do zero, recomeçar do zero, recomeçar do zero. Em algum momento da história ali ficou claro que tiveram pessoas, movimentos, imprensa, tudo mais, que tentaram encontrar o Brasil, sabe? O brasileiro, o espírito brasileiro, assim, cara, encontrar aquele lugar onde o Brasil avançava, onde o Brasil dava certo, onde o Brasil poderia ver dias melhores. E a gente tem que encontrar algum tipo de unidade, sabe? Para os próximos anos. O Brasil não pode continuar do jeito que tá. É uma história centenária. É uma história centenária. A gente tá falando de coisas como, sei lá, a bucha, desde antes da proclamação da República. O Estadão tem 150 anos. Deu o golpe de Estado, participou do golpe de Estado de 1889. Não é um negócio que começou agora. A gente precisa entender, pô, essas complexidades. E você percebe que são ciclos que vão se repetindo dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dias, após dias, após dias, após dias. Enfim. Era isso. Se gostou do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, se não é membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, a gente vai registrar tudo isso. Quem sabe ao final da era Lula, 3, 4 anos, a gente pega todos os dossiês históricos, faz um compilado, publica um livro. Mas por hoje eu fico aqui, vejo vocês amanhã, né? Tamo aqui todo dia. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.